Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Nós voltamos aqui para mais uma aula de matemática, onde hoje nós vamos continuar estudando as frações, mas nós vamos ampliar um pouquinho o nosso olhar sobre essas frações. Nós vamos ampliar o nosso campo de aprendizagem, tá? Então, hoje nós vamos estudar as frações e a porcentagem. Que relação existe entre as frações e a porcentagem? Porcentagem a gente utiliza muito no dia a dia, aparece constantemente na nossa vida, no jornal, no mercado, quando a gente vai fazer alguma compra, a gente tem os juros percentual, enfim. A porcentagem é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, então é importante a gente compreender como ela funciona e qual a relação dela com as frações, tá? Os objetivos da nossa aula hoje: identificar a taxa percentual como uma fração de denominador 100, a gente já vai entender isso, e relacionar as frações e a porcentagem utilizando o conceito de frações equivalentes. Então, a gente vai retomar um pouquinho a questão dos elementos de uma fração, numerador e denominador, e a gente vai voltar um pouquinho também naquela questão das frações equivalentes que nós já estudamos em aulas anteriores. Nós só vamos voltar um pouquinho. A habilidade que eu trago da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, é de resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Então, vamos lá. Para a gente começar com o nosso estudo sobre as frações, a porcentagem e a relação que existe entre elas, eu trouxe para vocês um trechinho de uma reportagem, tá? De acordo com alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 12% da população mundial feminina fuma. E 50 doenças diferentes são causadas por consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. É muito tóxico. Então, essas informações eu retirei lá do site do INCA, tá? Tem uma página chamada Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Então, se a gente observar aqui, aparecem alguns números nesse texto, tá? A gente vai prestar atenção aqui. Aparece 90%, 33%, que são números diferentes do que nós estamos acostumados, né? E 12%. Os outros números, eles não apresentam esse símbolo de porcentagem. O que esses números nos dizem? Que dados eles trazem para a gente? É o que nós vamos analisar agora. Se a gente perceber, a gente vai ver que aqueles números, eles representam porcento. 90%, 33%, 12%. O que significa por 100? Significa por 100. Significa, por exemplo, que a cada 100 mulheres, 100 não, aqui embaixo, ó, a cada 100 mulheres, 12 mulheres vão fumar. 12 mulheres fumam, tá? A cada 100 casos de câncer no pulmão, 90 casos são causados pelo fumo, pelo tabagismo, tá? A cada 100 pessoas da população mundial, 33 delas fumam. Então, significa o quê? Que eu dividi a minha população em grupos de 100 e em cada grupo, 33 delas fumam. Por isso que a gente lê 33%, porque é 33 por 100. Então, como eu disse, a gente vai ler 33%, 90% e 12%. Esse símbolo é o símbolo que a gente usa para representar a porcentagem.
Então, toda vez que nós estamos falando de porcentagem, a gente utiliza este símbolo e a gente está falando de um grupo de 100, tá? O próprio nome já fala, né? Então, vamos analisar aqui. 100%. Quando eu falo de 100%, eu tenho um círculo aqui, tá? Quando eu estou falando de 100%, eu estou falando do círculo todo. Quando eu falo, eu quero 100% do 7º ano A, eu quero todos os alunos. Eu quero 100% da EMEB João Pedro, eu quero todos os alunos, tá? Então, toda vez que a gente está falando de 100%, a gente está falando de tudo. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que 100% representa o círculo todo. E como que a gente pode representar esse 100%? A gente pode representar esse 100%, ó, como 100 sobre 100. Significa o quê? Que em um grupo de 100, eu estou considerando 100. Ou seja, em um grupo de 100, eu estou considerando tudo. Por isso que a gente fala que 100% representa o total, tá? Aqui, 50% do círculo corresponde à metade do círculo. Ó, 100% corresponde a tudo. A metade de 100 é 50. Então, se eu tô falando de metade de 100, eu tô falando de metade do círculo, tá? 50% do círculo corresponde... 50% do círculo corresponde a metade. E como que a gente pode fazer essa leitura? Transformando isso para fração, a gente tem 50 por 100. Isso significa o quê? Que em um grupo de 100, eu estou considerando 50. Estou considerando metade nesse caso. Então, por isso que a gente lê 50 por 100, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular 50% de alguma coisa, é só eu dividir o total por 2, né? Porque se eu quero metade, então eu posso só dividir por 2. Esse 50% aqui, essa fração, eu posso achar ela como fração irredutível. Ó. Eu posso dividir em cima por 50 e embaixo também dividir por 50. Aí 50 dividido por 50 vai dar 1. E 100 dividido por 50 vai dar 2. Vai dar 1 meio. Então, 50 por 100 é a mesma coisa que 1 meio. É a mesma coisa que metade, tá? O próximo, 25% do círculo corresponde à quarta parte do círculo. Então, vamos analisar isso, tá? 25% eu posso escrever como 25 sobre 100. Significa que em um grupo de 100, eu estou considerando 25. Da mesma forma, eu posso transformar essa fração 25 por 100, eu posso transformar em uma fração irredutível também. Então, eu divido em cima por 25 e divido embaixo por 25. Então, 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 vai dar 4. O que esse 4 mostra aqui pra gente? A gente tem a fração 1/4, tá? O que essa fração 1/4 mostra pra gente? Que se eu quero calcular 25% de alguma coisa, é só eu dividir por 4. Então, a quarta parte do círculo é a mesma coisa que dividir esse círculo por 4, tá? Se vocês observarem aqui, esse círculo está pintado só a quarta parte dele. Todas as frações a gente consegue estabelecer essa relação. Tá? O próximo, 10% do círculo corresponde à 10ª parte do círculo. Quando a gente fala de terça parte, quarta parte, quinta parte, 10ª parte, a gente está falando de uma divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10%. 10 por 100. Significa que em um grupo de 100, eu estou considerando 10. Então, eu também posso transformar essa fração, 10 por 100,
em uma fração irredutível. Então, eu divido em cima por 10 e divido o denominador também por 10. Lembra que a gente tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. 10 dividido por 10, eu encontro 1. 100 dividido por 10, eu encontro o 10. Então, eu acho a fração 1/10. O que isso quer dizer? Se eu quero calcular 10% de algum número, de alguma coisa, é só eu fazer a divisão dessa coisa por 10, tá? É isso que a gente chama de décima parte. Nesse caso, representado pela fração 1/10. A mesma coisa a gente aplica para qualquer outra porcentagem, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O comércio Hora da Esfirra, em Alegrete, que é uma cidade, né? Faz muito sucesso. Em um sábado, foram vendidas 500 esfirras. Sabe-se que 27% dessa quantidade era de queijo. Quantas esfirras de queijo foram vendidas neste sábado? Então, na verdade, o total de esfirras foram 500. Só que desse total, 27% são de queijo. Então, eu quero saber quantas são de queijo, né? Quantas esfirras realmente são de queijo. Então, eu vou ter que calcular 27%. Opa, olha que coisa horrível. 27% de 500. Se a gente parar para pensar, ó, 100% é tudo. 100% é o total. 100% são as 500 esfirras. Só que eu não quero 100%, eu quero 27%. Então, eu vou achar um número de esfirras menor, porque 27 é menor do que 100, né? Como a gente pode fazer? Vou mostrar para vocês, nesse momento, um jeito mais fácil, tá? Um jeito prático, assim. A gente pode, por exemplo, calcular quanto que é 1% de 500. Ai, professora, por que isso? Vamos observar aqui, ó. Vamos calcular quanto que é 1% de 500. Para eu escrever 1%, eu posso vir aqui e escrever 1 por 100. 1 sobre 100. O que isso significa? Que em um grupo de 100, eu estou considerando 1. E para calcular 1% de 500, o que esse 100 aqui embaixo indica pra gente? Que é só eu dividir o 500 por 100. Eu estou calculando 1/100º de 500, tá? Que é mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer 500 dividido por 100, porque eu estou calculando 1/100º. Estou calculando... Opa! Olha, eu estou colocando o símbolo errado. Estou calculando 1%, tá? Então, 500 dividido por 100. 500 dividido por 100, a gente sabe que é 5. Tá. Então, eu achei 1% de 500 é 5. Só que, professora, ele não quer 1%, ele quer 27%. Sim, vamos pensar. Do 1% para chegar no 27, eu multiplico por 27. 1 vezes 27 dá 27, certo? Então, o resultado aqui, que eu obtive de 5, eu também multiplico por 27. Então, eu vou fazer 5 vezes 27. 5 vezes 27 dá 135. Então, a gente sabe que nesse dia, no sábado, foram vendidas 135 esfirras de queijo. Isso é uma forma de se resolver, tá? Como que a gente... só resumindo isso aqui. Isso é uma das formas, tá, gente? Porque quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem inúmeras formas de se resolver a mesma situação. Mas o que a gente fez aqui? Eu quero 27% de 500, só que 27% é mais difícil. Então, o que eu fiz? Vou calcular 1%. Por quê? Eu sei que para calcular 1% é só dividir por 100, né? Então,
eu fiz o 500 dividido por 100, encontrei o 5. E aí, eu usei aquele conceito de multiplicação que a gente usou lá no sexto ano, que é o de proporcionalidade, tá? Se 1% para chegar no 27%, eu multiplico por 27. Então, 5, que foi o meu resultado, eu também vou multiplicar por 27. E aí eu encontro a quantidade de esfirras de queijo que foram vendidas nesse sábado, tá? Essa é uma estratégia para a gente calcular a porcentagem, que nesse momento é a mais simples, tá? Porque a gente ainda não estudou algumas operações com frações que tornam ainda mais simples a nossa situação, nossa resolução. Então, é uma estratégia calcular 1%, porque é só dividir por 100. Ah, professora, aí você consegue calcular 10%, que é só eu dividir por 10 e depois multiplicar. Posso também? Pode, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu prefiro 1% porque é mais simples, né? O 1 a gente consegue multiplicar por qualquer número. Bom, gente, é isso. A partir disso, vocês vão fazer as atividades, os exercícios que eu mandei para vocês. E bom estudo. Um beijo e até mais.